Olá pessoal, Janaína Chiaradia da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Inloco Business, episódio número 1, e nós estamos aqui com uma participação super especial. Essa é a parte número 2. Se você não acompanhou a parte número 1, vai lá que já está à tua disposição. Muito legal saber a trajetória desses meninos que agora são meninos em loco, não é pela pouca idade, mas é por toda essa energia bacana, legal que vocês já transmitem, que vocês permaneçam assim, e sabemos que temos um caminho muito promissor pela frente. Nós estamos aqui falando marketing digital, eles já compartilharam um pouquinho da experiência deles, muito legal, vai lá na parte número 1, mas agora vamos lá, Lion Marketing Digital. Bruno, fala um pouquinho para nós mais especificadamente como que foi essa união, como que vocês iniciaram essa projeção, tá? Conta para nós, queremos saber quem é a Lion Marketing Digital. A Lion é engraçado assim, até contar a história, porque assim, eu e o Engler, a gente se conheceu no ensino médio. Foi antes? Não, a gente porque o Engler falou, né, em torno de 16 anos aí já de amizade. E a gente se conheceu no ensino médio. O que a gente é hoje, a gente era igual, só que um pouco mais imaturo, há 16 anos atrás, né? Nos primeiros dias ali a gente não se gostava muito, tal, até um dia que a gente passou a se gostar, não sei que dia foi esse. E aí a gente, né, muito tempo de amizade, tanto que essa história que a gente contou ali sobre CLT e tudo mais, que acompanhou um na vida do outro. Eu lembro até hoje o dia que o Ender trocou o carro num bar e dali começou a loucura do empreendedor. Mas você acompanhou essa fase? Acompanhei, sim. E aí você pensou o quê? Nossa. É que quando você não empreende, você sempre acha loucura. Sim. Né? Para a pessoa que não vive isso, né, a gente respeita as visões, mas para a pessoa que não vive isso é difícil às vezes compreender. E é aquela história, né? A diferença entre o louco e o gênio é o dar certo ou não. E na época, né, a gente pensava assim, cara, vamos ver o que vai dar isso daí. Mas os anos foram passando, eu também daí tive o meu caminho do empreendedorismo ali. Mas o que aconteceu? O Engler começou a mexer com tráfego pago para vender hambúrguer na época, eu lembro como foi a história, né? Pandemia, toda aquela coisa, e agora o que eu vou fazer? O bar fechado. Depois ele vai contar um pouco melhor, mas no meio disso tudo eu também comecei a ter contato com o digital. A diferença é que o Engler foi mais para o caminho do tráfego pago e eu vim mais para outras coisas. Eu estudei milhares de coisas no digital. Então, o Engler seguiu um caminho mais estruturado, um caminho mais certeiro, mais assertivo, digamos assim, e eu tive contato com muitas coisas. Então, eu fiz lançamento digital, fiz perpétuo, tive produto com a minha esposa digital, a gente ganhou um certo dinheiro, depois quebrou também. Então, muitas experiências no digital. Até o momento que a gente sempre teve desejo de empreender junto, pela identificação, por ser muito parecido, ter uma visão parecida das coisas. Nós dois temos uma veia assim, de ousadia muito forte. Então, precisa, né? Precisa ter. E, enfim, como a gente manteve esse tempo de amizade, a gente, em determinado momento, decidiu, vamos fazer alguma coisa junto, vamos ver o que acontece. E foi nesse momento que surgiu a Lion. O Engler sempre foi tomou mais à frente das coisas e o Tio sempre uma via um pouco mais estruturada de gestão, de organização. Eu tenho um pouco mais dessa questão. O Engler tem mais a questão de sair desbravando as coisas, né? E aí na época a gente começou a fazer algumas coisas juntos e eu falei, bom, vamos dar uma cara para isso daqui então. E aí eu comecei, né, já fiz ali identidade visual, aquela coisa, vamos fazer site, vamos dar uma cara para isso. E aí a gente começou a captar alguns clientes, né? O Engler já vinha, né, tendo atendido algumas empresas, porque daí ele começou a fazer tráfego, algumas pessoas começaram a procurar ele, teve essa experiência. Mas aí a Lion surgiu dessa questão. E eu vim com uma experiência mais abrangente no digital, e o Engler mais essa veia de tráfego pago. E a gente começou a entender que as empresas precisavam, que era um momento interessante, e nos unimos nesse aspecto. Mas até como eu citei anteriormente, a gente começou a fazer alguma coisa junto ali, mas em determinado momento entendeu que já não fazia sentido por não ter essa questão
das vendas e tudo mais. Então a gente ainda era, a Lion já existia, mas era amadora. E aí a gente rompeu em determinado momento e depois retomamos. Quando a gente retomou, aí sim veio de uma maneira mais estruturada, uma maneira mais profissional até mesmo, né? E aí começamos a expandir também a equipe e tudo mais. Então a Lion surgiu disso, de uma amizade, né, de acompanhar o processo na vida do outro, das experiências que também tiveram cada um na sua vida pessoal, até o momento que entendemos que essa união podia somar força, né? A gente sempre fala que a sociedade ela deve ser complementar. Então, a gente, nesse processo também buscou entender o que eu posso complementar você, o que você pode complementar eu, no que você é bom, no que eu sou bom, para a gente focar cada um no seu ponto de mais força. E hoje estamos aí, mais de 200 empresas atendidas, né, ao longo de 3 anos, cases de sucesso muito interessantes. Então, a Lion, hoje a gente está já estruturando nossa sede física, isso é um marco bem importante para nós, né? A gente vai falar um pouquinho melhor dessas questões também depois, mas estamos num momento de ascensão, graças a Deus, um momento onde crescendo, profissionalizando cada vez mais, e a gente tem uma perspectiva aí bastante otimista para o futuro da Lion. Essa conexão de vocês, de esforços, de ideias e de sonhos, metas, onde nós vamos chegar, como que nós vamos estruturar tudo isso. E agora conte para nós também um pouquinho das decisões de vocês. Dentro da Lion, como que funciona, o início, vocês imaginavam chegar até esse momento, ou daqui para frente, claro, vamos ter momentos de desafios e conquistas na próxima parte do episódio, mas assim, a Lion, naquele momento em que houve essa conexão, em que vocês decidiram, beleza, cada um vai pegar a sua bagagem, como disse o Bruno, e nós vamos nos unir com um propósito específico. Como que aconteceu? Bom, eu e o Bruno, a gente se uniu, tem o quê? Uns 4 anos, acho, né? A gente se uniu mesmo. Uns 4 anos. E foi de uma forma bem amadora, como o Bruno mesmo disse, né? A gente não sabia o que cada um ia fazer e acho que a gente se perdeu um pouco, porque na questão da sociedade, né? Acho que hoje a gente se complementa melhor, mas fomos muito parecidos, né? Em personalidade, em meio de agir. E aí, em muitas horas, tinham 2 pessoas fazendo a mesma coisa, porque a gente se parecia muito nas ações. E aí, hoje, a gente estruturou tudo isso de maneira melhor, né? O que cada um faz, o que você soma exatamente, mesmo que a maioria dos nossos esforços hoje juntos ainda sejam ali voltados principalmente para a questão da captação de clientes, né? Mas hoje a gente estruturou isso tudo de uma maneira melhor. O Bruno tem os papéis dele mais definidos hoje ali dentro, né? Eu também tenho as minhas questões ali onde eu atuo mais do que ele em algumas coisas e tem funcionado. Acho que a gente sempre se cobra muito por resultado, né? O digital ele dá um peso para as pessoas de que com 30 anos você vai estar passeando em Miami com a empresa autogerenciável, né? Mas o fato é que mesmo a gente se cobrando muito e às vezes vai dar final do mês lá que vai fazer fechamento e daí nós queremos se matar porque a gente acha que deu errado isso, deu aquilo, mas olhando para o contexto histórico, desde que a gente se uniu, nós nunca paramos de crescer. Acho que isso é claro, é explícito, não tanto quanto a gente gostaria, porque, como eu disse, né, o digital vende muitas ilusões, né, muita facilidade, mas a gente nunca parou de crescer, de melhorar o nosso produto e principalmente, apesar de a gente entender que na fase que a gente está hoje, os esforços precisam ser muito voltados para vendas ali, né? Eu e o Bruno sempre tivemos uma tensão com relação à entrega, né? Então, a vender é a parte relativamente fácil, né? Você vai ali, toca o sininho, cliente novo. Agora, o meu cliente vai comemorar quando, né? Então, eu sempre digo que a venda é um momento de tensão, não é um momento de comemoração. Eu acabei de pegar uma empresa nova, de um pai de família, de uma mãe de família, eu coloquei ela aqui para dentro, eu prometi um serviço para ela confiou na minha capacidade, ela tirou dinheiro lá da boca dos seus filhos e colocou na minha conta, e agora eu preciso entregar um resultado para essa pessoa. E por mais que nós sejamos apenas um dos fatores que contribuem para o sucesso de uma empresa, dentro do nosso fator a gente tem que fazer um bom trabalho. Então, hoje a gente também tem, né, além de ter essa questão das vendas, que é o que faz todo o negócio crescer, não posso ficar ali, né, só
olhando para mim, não existe algo mais importante do que isso, mas o nosso trabalho existe quase que um estelionato digital, digamos assim, né, de profissionais que não têm tanta experiência, que estão começando e que iludiram muito o empresário, né? Então, acho que, apesar de ter essa questão das vendas, a gente também é muito tenso com relação à entrega, né? Até que o cliente manda um áudio ali, como o Bruno falou, e fala, pô, aqui tá maravilhoso, a gente tá sempre meio assim, né? Vendeu, e agora? Pô, esse cliente vai entrar aqui, tem que entregar isso, a gente falou sobre aquilo, mas acho que, de maneira geral, assim, quando eu paro para olhar de maneira mais consciente, né? Não daquela maneira afoita do crescimento, de que eu quero isso, que eu quero aquilo, quando eu paro para olhar de maneira consciente, pô, a gente fez grandes coisas, atendeu grandes empresas, temos bons cases e não deixamos de crescer. Acho que isso é o que mantém a gente até hoje juntos aqui. E mais, o propósito inicial da live. Você está vendo ele se cumprir. Ele se fortaleceu e se multiplicou. Hoje, o que você poderia considerar como um propósito atual, não só inicial da live? Essa questão do propósito foi uma coisa que o Bruno foi muito mais responsável do que eu. O Bruno, inclusive, me cobrava isso, né? Cara, por que isso? Por que existe, né? E eu falava, cara, que se dane, o negócio é ganhar dinheiro. O Ender tinha muito uma questão assim, cara, eu só quero ir até a próxima esquina e pegar meu Pix lá e, sabe? E eu sempre tive uma preocupação mais assim, tá, cara, mas pra onde que a gente tá indo? Então, tá, a gente tá indo pra algum lugar, mas pra onde a gente tá indo? E o Ender tinha muito essa questão, não, cara, eu sei que eu vou até a próxima esquina, na hora que eu virar essa esquina, eu vejo onde que tá próxima e assim vai. Fala efetivamente para nós, hein? Qual é o maior produto que vocês têm na Lion? O maior produto que a gente tem na Lion, né, especificamente são dois principais, né, mas o maior é a prestação de serviço, né, prestar serviços de marketing e publicidade para empresas, né. E aí existe uma vertente dentro disso que é uma implementação de tráfego ali, que é um produto um pouco diferente. Mas o maior produto empresas nos contratam para que a gente cuide do marketing da publicidade deles, né. Então a gente faz estudo público, geração de roteiro, estruturação de campanha. Hoje a gente tem, né, uma veia de trazer um pouco mais de inteligência comercial para dentro das empresas, com CRM, inteligência artificial, mais dados. Então, esse hoje é o nosso business, né, principal, é prestar esse serviço para outras empresas que necessitam. Até porque a tua fala anterior me fez lembrar uma situação que, claro, concordo que hoje, quando se fala em marketing digital, as pessoas vislumbram muito essa questão de enriquecer rapidamente. Contudo, também há quem não dê credibilidade para o marketing digital, assim como seria uma empresa que trabalha só com produtos físicos. Então, é um desafio para vocês também, nós vamos falar em seguidinha na próxima parte, esse grande desafio, mas já fica um spoiler ali para a gente pensar nesse momento. Agora, vocês já atingiram alguns milhões aí, né, de gestão, de influência, de impacto. Fala para nós também. Hoje a gente tem aí, na última vez que eu contei, acho que eram mais de 6 milhões gerenciados em tráfego, né? Para os nossos clientes, para nós também, porque a gente também investe em tráfego, né? O Bruno falou 200, né? Mas eu tenho uma história com prestação de serviço que começou um pouco antes do Bruno, né? Então, ao total aí, né, somado, são mais de 250 empresas atendidas, empresas de todos os tipos e todos os tamanhos, e felizmente, né, a gente tem cases de sucesso muito positivos, desde essas empresas maiores até pequenas empresas que às vezes a gente pegou ali com faturamento menor do que 10, e hoje são empresas aí que têm um faturamento muito mais expressivo, vislumbram o mundo de outra forma, né, que puderam sair ali de dentro daquele sufoco que é você faturar muito pouco todo mês, né. Então, os nossos números hoje eles são números interessantes que felizmente provam aquilo que a gente fala, né? Então, você falou até sobre a questão da credibilidade, né? É isso, né? A gente consegue, se o empresário sentar na nossa frente, olha, esse aqui é o nosso método, ele já gerou esse resultado, ele funciona assim, assim, assado, eu consigo comprovar para você que o que eu estou falando para você realmente faz sentido. Muito bom. E Bruno, para a gente preservar essa questão de faturamento, de lucratividade, porque vocês bem colocaram que o vender não é tão difícil, mas o manter, o buscar, a credibilidade, né, a continuidade do trabalho.
Hoje a gente tem uma questão muito relevante para nós, que é uma transição, eu posso chamar assim, da nossa empresa, que antes o core business nosso sempre foi o tráfego pago. Continua sendo o tráfego pago. Porque, como você bem falou, Jana, a gente tem uma questão ali que existem muitas falsas promessas hoje na internet, e sempre teve, cada vez mais tem. Então, a gente passou por um momento de mercado onde as pessoas surfaram a onda do tráfego pago de maneira assim extraordinária, e muita gente conseguiu ganhar muito dinheiro. Porém, isso foi cada vez mais se tornando uma obrigação para as empresas. Então, se você não faz tráfego pago, se você não está na internet, você não está em lugar nenhum. Então, isso é uma obrigação. As pessoas entenderam isso de alguma forma, ainda existe muito a ser explorado, mas a grande maioria das empresas entenderam essa realidade da obrigatoriedade de fazer um tráfego pago. Mas, qual que é a realidade que a gente tem hoje? Que só o tráfego pago é insuficiente. Sim. E a gente descobriu isso de uma maneira dura, eu posso dizer. Porque os nossos clientes, a gente começou a ver que só o tráfego pago não era mais suficiente. Não bastava mais agora eu publicar um anúncio na internet e falar, olha, compra o meu produto que as coisas vão acontecer. E uma coisa que o Engler citou e que a gente sempre fala, que também é uma política nossa e que a gente defende, a gente tem a tranquilidade de falar para o empresário que o tráfego pago dá resultado, porque a gente vive disso. Hoje o nosso principal canal de conversão, representa 90% da nossa conversão, é o tráfego pago. A gente vive disso. Mas tudo isso através de um processo comercial estruturado. Então a gente começou a falar para o empresário isso. Olha, só tráfego pago não resolve mais. Então essa transição que eu comentei passa a ser de uma empresa que só faz tráfego pago, e isso é um grande diferencial nosso atual do mercado, é isso. Deixa de só fazer tráfego pago para ser uma empresa de inteligência comercial. Então, assim, agora eu não só publico mais um anúncio para você. Agora eu vou contribuir no teu atendimento, porque eu quero saber qual atendimento está sendo feito no WhatsApp. Porque se você pode atrair 1000 pessoas por dia. Mas como que é teu atendimento? Teu atendimento é rápido, é eficaz, é um atendimento, né, que vai converter em vendas. Além do atendimento, como que está quais etapas que essa pessoa está parando, por que ela não está comprando de você? E aí entram ferramentas, entra tecnologia, existe também agora inteligência artificial, atendimento com inteligência artificial no WhatsApp, para um atendimento mais ágil, mais eficaz. Então, tudo isso contribui para o que você me perguntou sobre a manutenção do cliente. Então, como eu falei que a gente aprendeu isso de maneira dura, por quê? Porque o cliente chegava para nós e falava assim, tá, não estou mais convertendo. E aí a gente falava, tá, mas chegou aqui as pessoas para você, o que aconteceu e tal. Ah, mas falta. A questão não é que o tráfego pago não funciona mais, mas ele acaba sendo insuficiente. Então, para a manutenção dos nossos clientes, a gente entende o quê? Que primeiro, relacionamento. Então, hoje nós somos uma empresa de Curitiba, uma empresa que se posiciona como uma agência de Curitiba. Nós temos clientes de outras regiões? Temos, mas 90% do nosso portfólio é composto por empresas de Curitiba. E por quê? Porque a gente entendeu que apesar do digital, né, e o mundo globalizado poder permitir que você tenha relações à distância, que você tenha reuniões online, toda essa questão do WhatsApp, comunicação rápida, o calor humano ele ainda faz sentido, o empresário ainda gosta disso, e principalmente o público da tua região, ele tem a sua especificidade. Então, nós nos posicionamos como uma empresa de Curitiba. Então, essa questão e esse relacionamento que ser uma empresa local nos permite é um diferencial gigantesco. Tem muitos empresários que priorizam isso. Muitos empresários chegam para nós e falam, eu tinha uma empresa lá de longe, mas eu queria uma que fosse daqui. Eu queria, poder que você viesse aqui me visitar um dia. Eu queria poder sentar e olhar no teu olho um dia. Então, isso contribui muito para a manutenção. Outro ponto é essa questão de tudo que eu citei sobre melhoria de produto, sobre se atualizar, sobre trazer novas soluções para os nossos clientes. Hoje a gente tem também dentro da nossa empresa uma estrutura que faz com que pelo menos 3 pessoas estejam diretamente envolvidas em cada projeto. Então, uma dor que a gente viu muito no mercado é assim, você tem uma agência e você precisa de uma coisa urgente
você manda uma mensagem hoje e só responde daqui, sei lá, uma semana. Ou é só por e-mail. Então a gente trouxe um tom também de simplicidade nos nossos processos. E isso, até o Engler fala muito sobre o simples diferente do simplório. A nossa questão é agilidade, é eficácia. Então, se você precisa de mim, eu sou teu prestador de serviço, eu não posso responder daqui uma semana. Eu respondo você em até 24 horas. Então, são esses diferenciais, eles são pequenos detalhes que fazem grande diferença para a manutenção do nosso cliente. Tem clientes nossos que estão desde que a live começou. Tem cliente, essa semana aconteceu de um cliente que já é cliente nosso, era cliente de outra empresa, e daí ele saiu dessa empresa, abriu uma empresa para ele, nos contratou nessa empresa que ele abriu, e agora ele abriu mais uma empresa e nos contratou para essa outra empresa. Que legal. Mas é a questão da credibilidade que nós estamos falando até agora. É você se adaptar às transformações do mercado, conseguir, porque veja, é uma dança, né? A gente saiu de um mundo totalmente presencial, fomos para um momento totalmente virtual e agora trabalhamos nesse duplo sentido, porque teve um momento até que nós fazemos lives, né? Não precisaríamos estar aqui, nós três conversando no presencial para transmitir depois online, mas isso é legal, isso é gostoso, é você saber se adaptar às transformações de cada momento da sociedade. Com certeza, e é por isso que hoje a gente, né, como eu falei, eu citei até em outro momento, a gente está inaugurando nossa série física, legal. Algo que para nós também é relevante, por quê? Porque o empresário também se sente mais seguro e a gente se sente na obrigação de gerar essa segurança no empresário, porque a maioria hoje que a gente pega, né, de pessoas assim, já teve experiência com outras empresas, já vem meio calejado, meio ressabiado, então a gente faz questão de impactar nesse sentido de trazer essa segurança, né, para o empresário. E as relações humanas, eu vejo muito que o mundo vai caminhar para esse sentido. Tem um movimento nos Estados Unidos que eu vi essa semana, que parece que tinha um outdoor de uma empresa, de uma marca, alguma coisa assim, falando sobre ser amigo dos clientes. E aí picharam aquele outdoor dizendo assim, não somos amigos de IA. Então, ao passo que o mundo caminha para uma coisa cada vez mais tecnologia e digital e tudo mais, eu vejo também um movimento no qual as relações humanas e o ser humano depende, ele precisa disso, ele foi criado para se relacionar, cada vez mais ele também carece dessas questões. Sim. Então a gente se adapta ao mercado dessa maneira, justamente por um posicionamento estratégico, evidentemente, para que a gente se diferencie, mas também para que os nossos clientes atuais tenham essa segurança, possam olhar para nós e, como eu falei, né, Engler, vem aqui, vamos conversar, senta aqui, vem na minha empresa conhecer. A gente já fez isso muito e faz questão de fazer. Então, é uma adaptação, é um posicionamento estratégico e é algo que também a gente vislumbra para o futuro. E é legal porque eu sempre falo que eu não tenho medo da inteligência artificial. Muito pelo contrário. Eu faço ela trabalhar para mim. É diferente. Mas com aquele cuidado de não robotizar. A gente continuar a permanecer com a nossa essência do humano, do olho no olho, da gente conseguir extrair ali a essência do que vocês têm de melhor, mas eu posso tirar proveito da inteligência artificial. Ela está ali e o grande boom vai ser para aqueles que realmente conseguirem tirar proveito desses momentos, mas também preservar também o olho no olho, a parte humana, né? Ou você ter a tua sede física, você poder trazer as pessoas para lá. É isso, né, Bruno? É isso, com certeza. Um mundo, como eu falei, essa questão da IA, a gente vive, né, numa nova revolução, assim como teve revolução industrial, internet, agora a gente está num novo momento de uma revolução também, mas a gente valoriza muito isso. E é por isso que, como eu falei, a gente prioriza clientes de Curitiba, nos posicionamos aqui e a gente está sempre à disposição para ter esse contato. Então, isso venha, né, nos favorecer, e os empresários que gostam disso, a gente se disponibiliza dessa maneira para poder ter essa diferenciação no mercado. Muito legal, agora que vocês já conhecem um pouco mais sobre a Lion,
Não percam a parte número 3, onde os meninos vão trazer os desafios, as conquistas, alguns cases que vocês também podem se inspirar e buscar o seu diferencial utilizando a inteligência artificial, mas preservando essa parte humana tão bacana, tão legal. Não deixe de acompanhar a parte número 3 aqui na Inloco, a sua startup de comunicação.